Queria fazer uma pergunta para você. Se o pastor que vos fala falar sobre fé, você julga que é importante? Sim ou não? Fé é importante para você? Sim ou não? E salvação é importante para você? Falar sobre salvação é importante? Se nós juntarmos esses dois temas na Bíblia, só esses dois, fé e salvação, que vocês dizem que são importantes, nós chegaremos a uma soma de 500 versículos falando sobre fé e salvação junto. Se nós falarmos sobre dinheiro, nós vamos falar sobre 2.350 versículos. Se nós pegarmos as 48 parábolas de Jesus contando nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, a esmagadora maioria, Jesus vai estar falando sobre dinheiro, ao ponto de Jesus fazer a seguinte afirmação: não podereis servir a 2 senhores, ou servirás ao Senhor teu Deus, ou servirás a Mamon, ou em outras traduções, a riqueza. Agora vem Deus e me diz: honre a Deus com os seus bens e com as primícias dos frutos das suas plantações, e então os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. É óbvio que todos nós queremos viver um período da nossa vida onde o celeiro ficará cheio e os nossos barris se transbordarão de vinho. É claro que nós semeamos com essa perspectiva de ver gradativamente o aumento de Deus na nossa vida. Mas eu queria que você entendesse que na ótica de Deus, a sua semente e a prosperidade que você tanto busca, é o efeito de um ato anterior. A prosperidade nunca foi o resultado de uma semente apenas, ou da semente financeira que você diz que está plantando. A prosperidade de Deus, honrar a Deus, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, não está sobre o valor que nós trazemos. Honrar a Deus está debaixo do entendimento de trazermos o nosso melhor para Deus. Não é sobre 10%, não é sobre uma oferta financeira, mas é sobre o coração pelo qual eu trago. Honrar a Deus é fazer distinção. A palavra honrar significa distinguir, fazer distinção. E Deus não precisa de honra. Deus não precisa de sua honra, porque Ele é em si mesmo, Deus é. Mas quando nós honramos a Deus, nós criamos um dispositivo regulador no nosso coração. Quanto mais honra eu dou para Deus, mais humilde eu me torno. Quanto mais honra eu retenho a Deus, mais soberbo e presunçoso eu me torno. Porque quando a minha vida revela gratidão e honra, eu não reconheço em mim próprio os meus feitos. Se alguém diz para mim: uau, pastor, que palavra maravilhosa, glória a... Cara, que trabalho maravilhoso que você está fazendo no seu trabalho, glória a... Cara, que filhos maravilhosos e educados que você tem, glória a... É exatamente o dispositivo de regular que todas as benfeitorias da minha vida não vieram de mim, mas passaram por mim por causa de Deus na minha vida. É o dispositivo regulador para que eu não caia na soberba. A Bíblia diz: a soberba precede a ruína e o espírito de altivez precede a queda. Quanto mais nós nos tornamos orgulhosos, mais fracassado nós nos tornamos. E muitas vezes nós chegamos diante de Deus com uma semente, pedindo para Deus nos abençoar e querendo que por causa da semente que plantamos, a bênção de Deus venha na nossa vida. E nós precisamos descobrir que Deus não está buscando ofertas, Deus está buscando honra. Malaquias, talvez você pode conhecer o texto de Malaquias 3:10. Roubarás o homem a Deus, sim, nos dízimos e nas ofertas. Mas talvez você só ficou no 3:10, mas existe um discurso e um protesto de Deus no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 1, versículo 6, se você puder abrir, eu queria muito em nome de Jesus. Vocês estão percebendo que esses últimos dias eu estou pregando sobre oferta também. Porque eu quero voltar a dar rudimentos de oferta, de dízimo, para que a gente possa entender. Malaquias capítulo 1, verso 6.
O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome, trazendo comida impura no meu altar? E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentam oferecê-los de presentes ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenham compaixão de nós. Será que esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Se um de vocês fechassem a porta do templo, assim ao menos não acenderiam fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. O discurso de Deus é: cara, não me tragam porcaria. Daqui a pouco eu defino o que é porcaria. Mas o que Deus está dizendo é: não é o tanto de dinheiro que vocês vão trazer para mim que vai me agradar. O que vai me agradar é me honrar. O que vai me agradar é reconhecer que eu sou o Senhor. E Deus está sendo incisivo com o povo. Deus chega a dizer no versículo 10: é melhor que feche as portas. Feche as portas. Porque o que vocês estão fazendo é inútil. E muitos de nós, desculpa, mas eu preciso te dizer isso com um coração bem leve, e quero fazer isso. Apresentamos para Deus e temos distorções na nossa teologia, infelizmente. A teologia da prosperidade alcançou muitos corações. E muitos de nós temos uma perspectiva estranha, vamos colocar estranha, no mínimo, para apresentar as nossas ofertas diante de Deus. Nós queremos apresentar as nossas ofertas diante de Deus como um contrato. Deus, eu estou dando 10 e quero colher 100. Deus, eu estou aqui me sacrificando, então o Senhor precisa ver meu sacrifício. Deus está dizendo: não é isso. Ofertas de dízimos de ofertas na Bíblia revela-se níveis de gratidão, de dependência e de submissão, e principalmente de honra. Não é sobre o quanto você dá. Deus não precisa do seu dinheiro. O que Deus precisa então é da nossa honra, a nossa distinção, reconhecer que Ele é quem proveu na nossa vida. Eu já falei isso incansavelmente aqui na igreja. Mas eu preciso te dizer de novo: se Deus tocar apenas na sua saúde, tudo que você está prosperando cai por água abaixo com um instante. Deus não precisa tocar nos seus bens, não precisa tocar na sua família. Se Deus tocar na sua saúde e te der uma gripe de 39 graus, acabou. E te pergunto: quem aqui tem controle sobre a sua saúde? Ninguém. Porque a nossa saúde está na mão do Senhor, é Ele que cuida. Ele é o sentinela que vigia. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor, nos guardando e nos livrando do mal. É Ele que faz. Então nós queremos e precisamos reconhecer que dizimar e ofertar é importante sim, porque revela um caráter de honra. É quando eu faço distinção, é quando eu digo: ei, Deus, o meu dinheiro é do Senhor. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou é do Senhor. Se eu tenho casa para morar, se eu tenho carro para andar, se eu tenho emprego, se eu tenho empresa, se eu tenho cliente para atender, é porque o Senhor proveu. Foi o Senhor que fez. E essa declaração de submissão e honra revela um coração de humildade, e é esse coração que prospera. A Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso, mas ao humilde Ele dá bênçãos. Você pode dizer um amém por isso? Deus é incisivo. 1 Timóteo capítulo 6, no verso 10, diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Salmo 62, 10. Não confie na extorsão e não ponha sua esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o seu coração. Colossenses capítulo 3, verso 5 diz: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Mateus 13, 22, quanto ao que foi semeado aos espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando a semente infrutífera. Mateus 6, 24, ninguém poderá servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse é o discurso de Jesus. Não é sobre o quanto, mas com qual coração eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E o coração que Deus espera de nós para ofertarmos é um coração de primícia. Fala comigo, primícia. Primícia não é só a primeira parte, mas a melhor parte. O que Deus espera de mim e de você de forma prática é quando Deus abrir recurso. Antes da gente continuar, dá uma olhada para o seu irmão e pergunta assim: você tem certeza? Pode perguntar, você tem certeza que tudo que você tem é de Jesus? Responde para ele, por favor. Sim ou não? Sim ou não? Quem tem certeza aqui que tudo que ele tem é de Jesus, foi o Senhor que deu? Levanta a mão para mim, deixa eu ver. Beleza. O coração que Deus abençoa e prospera é um coração que usa dos recursos a melhor parte, a primeira parte. A Bíblia diz que dois irmãos foram semear. Foram lá, Caim e Abel, semear. A Bíblia diz que Caim teve a sua oferta rejeitada e Abel teve a sua oferta aceita. Lembram disso? Lembram? Por que a de Caim foi negada e a de Caim foi aceita? Talvez você pode dizer para mim, não, porque Caim ofereceu um cordeiro. Não, porque se agricultor, foi a oferta de Caim, foi frutas e verduras. Era a profissão dele. Ele estava dando daquilo que ele produziu. A Bíblia diz que Caim, ao fim de dias, no final dos dias, ele ofereceu uma oferta ao Senhor. Ele pegou tudo o que ele precisava, organizou a vida dele, e ao fim disso, ele apresentou uma oferta. Já Abel, a Bíblia diz que ele ofertou a primícia do rebanho. O que significa que quando o primeiro cordeirinho nasceu, ele pegou o primeiro e disse: Deus, está aqui. Deus aceitou um e rejeitou o outro. Porque para Deus não era a oferta que estava mandando, mas o coração pelo qual nós estávamos ofertando. E se nós não entendemos esse entendimento, não importa o quanto eu diga sobre a oferta aqui na igreja, nada vai mudar. Eu posso te empolgar, eu posso te entusiasmar, eu posso profetizar, e que você vai fazer debaixo da minha palavra ou debaixo do meu incentivo. E não é isso que nós estamos buscando aqui. Nós estamos buscando aqui clareza e discernimento espiritual, para que eu possa fazer sem que ninguém precise me incentivar. Eu faço porque eu sei que é importante eu fazer para a minha vida. E ofertar é importante, dizimar é importante, porque revela que as suas finanças estão debaixo do controle de Deus. Pastor, adianta eu só dizimar e não orar? Claro que não, irmão. Adianta eu só dizimar e orar e ser um satanás na minha casa? É claro que não, irmão. Adianta eu dizimar, ofertar, orar e falar mal da minha mulher nas costas? Claro que não, irmão. Mas na dimensão das suas finanças, é isso que você precisa fazer. Nas outras dimensões existem outras coisas, mas nós estamos falando da dimensão das suas finanças. Então, quando nós queremos honrar o Senhor com as nossas ofertas, é assim que nós fazemos. Fala para quem está do seu lado aí para a gente acabar. Dízimo é importante. E oferta também é importante. Porque revela a sua honra ao Senhor Jesus. Amém? Queria que você ficasse de pé para a gente orar.